Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Cultural Cast, um espaço dedicado à arte, cultura, ideias e negócios. Antes de tudo, queremos agradecer ao apoio Venezia Móveis, Instituto Canopus, Estúdio 202 e principalmente do Goiabeira Shopping, que nos acolhe com tanto carinho. Eu sou Kelson Panosso, estou ao lado da minha esposa Maria Arcida. Olá, estamos aqui no Cultural com 2 L's, Cultural Cast. E com muita alegria vamos apresentar hoje os nossos convidados. A minha madrinha querida, Domingas, e seu neto, esse menino extraordinário, Avner. Sejam bem-vindos. Primeiramente, quero agradecer você, Kelson, você, Maricinha, dizer a importância da gente estar aqui, a satisfação e a alegria de falar sobre a nossa pessoa, falar sobre o nosso grupo Flor Ribeirinha, a nossa comunidade de São Gonçalo Beirajim. E eu dizer como esta mestre da cultura do nosso estado, orgulho de ser essa cuiabana que mantém essa cultura, essa bandeira viva no coração e na alma de um povo cuiabano. Dizer que esta mulher, nascida e criada naquela comunidade, São Gonçalo Beirajim, onde é o berço da cultura, aonde Cuiabá nasceu. 71 anos de vida, 50 anos de vida cultural, 31 anos da Flor Ribeirinha. Em nome da minha família Flor Ribeirinha, quero te agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa de estar nesse programa tão maravilhoso pela primeira vez. Agradecer vocês, tá? Sejam bem-vindos, aqui é nosso. Obrigado, Kelson, obrigado, Maria Ercília. É uma honra estar aqui no Cultural Cast para falar um pouquinho da nossa trajetória, né? Principalmente da história de vida de vovó Domingas, que é a nossa maior referência, nossa inspiração diária, né? Para que essa cultura, cada dia que passa, se fortaleça ainda mais. E agradecer a vocês não só pela oportunidade de estar aqui, mas também por tudo que você, Kelson, você, Maria Ercília, representam para a cultura do estado, em especial o segmento da dança como referência para várias gerações, inclusive a minha, e pode contar sempre conosco. Maravilha, Avner. Pessoal, não esqueçam de nos seguir no Instagram, no Spotify e no YouTube, @culturalcast. Vai, amor, agora é você. Olha só, madrinha, me permite, né, chamá-la assim. Com certeza. Né? Eu me lembro muito bem, numa das nossas entrevistas, dos nossos momentos, que a senhora me falou sobre a sua mãe, sobre a importância dela na sua vida. Eu gostaria, assim, de que me dissesse de onde você veio, de que lado, né? Como dizem os cuiabanos. Enfim, eu gostaria que o nosso público só tivesse um pouquinho dessa história. Então, a minha mãe foi uma grande mulher. Primeiro veio a minha avó Tola, Índia Cochiponés, né? Faleceu com 110 anos. Era uma mulher maravilhosa, benzedeira, parteira. E minha mãe veio dessa geração tão maravilhosa que eu me orgulho e me espelhei muito nela. Essa dona Joana, que hoje eu acabei de fazer uma gravação de um filme muito importante, né? Para nós, para Cuiabá, para mim, para a Flor, minha família, para a Avni, para todos nós, falar sobre a mãe. Então, a personagem foi dela, homenagem à minha mãe Joana. Eu era Joana, sendo a mãe da Eloá. Então, eu tenho muito orgulho dessa mãe que eu tive, dessa mulher maravilhosa, dessa guerreira, dona Joana. Aprendi muita coisa com ela. Hoje que eu tenho tudo isso, estou na 5ª geração, né? Veio minha avó, veio minha mãe, veio a minha filha Dilane, e hoje tenho meu neto, o Avni, como braço direito de todo esse trabalho de cultura, né? Mar de mim se eu não estivesse este neto do meu lado.
Com né? certeza. Tenho outros netos, a Nanda, o Pedro, Murilo, o Miguel. Mas o Avni, que desde pequeno, sempre ele foi aquela pessoa, aquela criança, que teve essa manifestação e que teve esse amor também de vir para mim e falar, vovó, hoje eu estou com a senhora. Então, ele que vai dar continuidade, né? Claro. Depois que eu parti deste mundo de hoje. Mas a minha mãe Joana foi essa pessoa maravilhosa. Tudo que eu aprendi com ela foi muito bem. Eu não sentei em banco de escola para aprender a cultura do que ela me ensinou. Então, ela foi a minha referência. Na minha Você vida. passa isso na essência. Passo. A gente sente É. isso, entendeu? Nem sempre está a presença, mas está a energia, A energia. está o espírito presente. Verdade. E eu me lembro muito bem do Avner, com 10 anos de idade, gordinho, queria fazer balé clássico. Isso. Eu não me esqueço dele, é como se, enfim, nós voltássemos, né? Um déjà vu. Verdade. Domingas, fala para nós, assim, você é uma pessoa especial, Obrigada. ribeirinha, ceramista, mas eu tenho certeza que você conquistou nessa sua vida inúmeros outros títulos, qualificações. Conta um pouco disso para nós. E depois, Avner, eu quero que você diga como é que é para você estar nesse meio com mulheres tão fortes, principalmente com a sua... Você conheceu sua bisavó? Não, assim, a bisavó sim. É. Sim, foi. Depois conta pra Conheci, gente foi. como é que É que tá eu tô na cabeça do Botola vivendo aqui. com a vovó Domingas. Mas fala aí, Domingas, me conta essa sua trajetória artística e cultural. Nos conta. Eu comecei minha vida de artista desde os meus 7 anos de idade, né? Já comecei com a cerâmica. Primeiramente foi a cerâmica, foi uma das maiores heranças que minha mãe deixou. Então sempre eu estava sentado no chão trabalhando com ela, moldando e fui aprendendo e que depois passou a ser um meio de sobrevivência nossa, né? Eu tenho até orgulho de falar, porque eu sou ceramista trabalhando com minhas próprias mãos. Nunca usei torno nem forma, sempre foi as minhas próprias mãos. Então eu fui aprendendo a fazer cada coisa mais linda do que outra. Cresci, foi meus 12 anos, 15 anos, 20 anos e sempre ali na comunidade. E dali já começou eu a aprender também o siriri, com ela, com minha mãe, com a minha avó, com meus tios. Então já foi tomando gosto de tudo aquilo. E para mim foi assim, que cada vez que eu fazia, cada vez eu criava mais coisas. E foi criando. Quando foi um belo dia que eu vi a cultura estava sendo muito abandonada, estava no fundo do poço. Eu tinha 17 anos nessa época. E eu reuni uns velharadas lá e chamei eles, falei para eles assim, olha, nossa cultura está morta, nós não tem mais cururu, não tem siriri, não tem rasqueado, não tem mais nada. Houve uma época, né, aqui em Cuiabá que as pessoas não se identificavam muito com isso. Não, né? verdade. Com a cultura que raiz mesmo. Raiz, né? não. Era um descaso, um preconceito enorme com isso. Nossa, aquilo ali mas me doía demais de ver aquilo. Eu chamei os velharadas lá, falei, olha, vamos montar um grupo de siriri, de dança, nós precisamos reativar isso que está morto, né? Chamei Antônio Lopes, veio Lourdes, Padrinho Ivo, Madrinha Silva, Dona Biuína, Marante, Ira, Chapreta, Biloca, todo aquele povão. E vamos arrumar um grupo. O senhor Reginaldo, que era pai do Dico, e fizemos. E deu certo que eles tudo tocavam viola, tocavam gazá, tocavam mocho, e nós tínhamos uma mulherada para fazer a roda do siriri. E fizemos. E eu tinha 17 anos, só que o Antônio Lopes era no violino, né? Tocava o famoso piricão, que eu quero voltar novamente dentro do Flor Ribeirinha, se Deus quiser. Olha só. O piricão, a dança do piricão, que no estado do Mato Grosso ninguém sabe, ninguém conhece. Que a gente tirou por nós. Você precisa então apresentar isso para Eu que vou não apresentar, morra, que é né? coisa Pra muito linda, que uma seja dança diferente, né? restaurada. Ele tocava, aí ele começou a passar, ensinar para nós a passar essa dança coreografada. Eu não sabia direito, né? Mas eu acompanhava eles, né? Aí eles me respeitavam, que parece que eu era a mais velha. Os velhos, tudo mais velho, 80, 70, 90. Mas era mais forte, Ah, né, eles Avner? eram mais. Com certeza. E aí começamos. E este grupo foi florindo, foi florindo, foi florindo. Quando assustou um belo dia, nós estávamos com um grupo muito lindo, chamava Nova Esperança. Que eu dei o nome, Nova Esperança. Porque não existia grupo em Mato Grosso, em lugar nenhum. Cuiabá não existia mais falar. Então foi o Nova Esperança que surgiu da cinza e que começou. Né? Aí
Nesse daí nós tínhamos siriri, nós tínhamos rasqueado e nós tínhamos pericão, a dança do pericão, tocado com violino, acordeão e bombo, viola, todos os instrumentos. Então, esse grupo foi florindo, que quando foi um belo dia, eu fui chamada para gravar uma novela chamada Ana Reza Trovão Pantanal, lá para Chapada dos Guimarães. Eu falei, então meu grupo vai, né? O grupo vai, tem que fazer a festa na fazenda. Falei, então é comigo mesmo, eu vou. Preparei minha gerada, estava todo mundo ansioso, que estava tudo alegre para nós ir. E fomos. Foi um passo grande que nós demos. Gravamos a festa na fazenda, a coisa mais linda do mundo. E por aí a gente não parou. Quando assustei um belo dia, foi morrendo um, morrendo outro, fui acabando no estocador. Falei, e agora o que eu vou arrumar? Sozinha? Aí meu tio Candique falou assim, Dídia, agora é a hora, né, minha filha? E foi perdendo, que eles foram falecendo, os mais velhos foram indo, quando assustei ele. Não tinha mais quem podia tocar. Fiquei muito triste, aborrecida. O que eu vou fazer? Aí, foi até que passou um tempo, quando foi um belo dia, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou reunir esse pessoal aqui, tio Candi, chamei ele. Tio, vamos ensaiar uma criançada, para nós ver se nós reforça de novo esse siriri, porque o nosso velho já foi tudo embora, não tem mais ninguém. Essa né? sua história de, vamos falar assim, de resistência, então, que foi te dando essa força para você construir tudo que essa trajetória que você tem depois vindo a ser doutora honoris causa pela universidade, mestre popular da cultura mato-grossense. Essa novela que você participou foi com a Almir Sater e a Ingra Liberato na Manchete, né? Isso, na Manchete. Então nessa época você já tinha estreado na televisão? Já estava balançando as cadeiras. Já estava rodando a baiana por aí, meu filho. Então, né? Avner, voltando a você, fala um pouquinho dessa sua história de garoto gordinho no meio, vivendo com uma pessoa tão forte, tão intensa como é a Domingas, né? Sim. Pequenininha, mas é um vulcão. Vovó é uma pessoa que, né, para além do contexto cultural, ela precisa ser ainda muito estudada nos aspectos físicos dela, porque é uma energia, é uma disposição que é invejável. E ela é essa alegria que move todo o nosso quintal, né? E essa juventude que está lá presente sempre. Bom, para mim é um privilégio, né? É uma alegria imensa ter nascido em São Gonçalo Beira-Rio, no berço, né, cultural que hoje nós chamamos de Quintal da Domingas, através da referência de vovó. E eu tive situações que puderam me distanciar de tudo isso, né? Primeiro, como nós já falamos aqui, o preconceito, né? A falta do entendimento das pessoas sobre a própria cultura local, sobre a perspectiva de identitária, né? De visualizar isso. E na minha primeira apresentação, aos 10 anos de idade, o Flor Ribeirinha foi vaiado no ambiente escolar, né? Por, assim, nós jovens ali ficavam zombando da gente. E eu lembro que eu chorei muito, né? Era a minha primeira apresentação. Olha e aí só. eu cheguei em vovó. Aí vovó chegou, né? Na verdade, ela que chegou até mim. Assim, meu filho, não chora, não fica assim. Aí eu falei, mas vó, por que eles fizeram isso, né? Por que estão fazendo isso? Aí, eles não sabem o que fazem, né? Eles não entendem, né, o que é de fato a nossa cultura. E isso me marcou, né? Então, crescendo nesse quintal, né? Hoje eu falo, tenho experiências acadêmicas, né? Tive acesso à universidade, mas o meu maior espaço de formação humana, né, e acadêmica, como pesquisador, como profissional hoje, se chama Quintal da Domingas, São Gonçalo Beira-Rio. Então, é nesse sentido que minha vida, lógico, é uma escolha diária, olhar para a vovó e falar, ela precisa ter as homenagens em vida, né? Claro. Então, esse Isso é reconhecimento foi muito bacana, esse reconhecimento da universidade, que quando você pergunta, né, dessas conquistas, falo que são conquistas mesmo. Eu estava na universidade na época e eu lembro que eu dava muito murro em ponta de faca. Como acadêmico de educação física,
Eu chegava, por vezes, ministrava aulas, quando falava em danças populares brasileiras, para professores, né? Eles me convidavam por conta dessa bagagem que eu carrego desde criança, esse conhecimento popular. Mas, ao mesmo tempo, esse conhecimento ele também não era valorizado no ambiente acadêmico como um todo. E quando a vovó ela é indicada, né, e esse título vem de uma forma em que todos membros do CONSUNE, né, esse conselho da universidade, levantam a mão e falam: Dona Domingas merece esse título, porque se tivesse um que levantasse contra, o título não era unanimidade. Tem que ser unanimidade. Então, quando isso aconteceu, foi um marco não só para o Avner, enquanto neto, ou enquanto acadêmico, mas é um marco para toda a cultura do Estado. É um marco para todos aqueles fazedores de cultura que vão para um ambiente acadêmico, universitário, e entende que o conhecimento do povo, para o povo, ele precisa ser reconhecido. Com certeza. Então, assim, toda essa trajetória matriarcal da minha família, né, com a história de vovó, para mim é um mote de vida, para mim é um propósito de vida. E é lógico, né, como nós falamos aqui nos bastidores, é um percurso, por vezes, saboroso, mas também doloroso. Né? Então a gente precisa realmente pegar todo esse marco de resistência e de força que a vovó tem para continuar sonhando. Certeza. A gente entende isso muito bem, porque, embora juntos, mas separados, cada um buscando, né, os seus caminhos, o seu reconhecimento, a cultura em si era muito discriminada, né? A gente sempre ouvia aquela pergunta: ah, tá, você dança, mas qual é a sua profissão? Sim. Ou você faz o quê? Como que é? Então, é algo que nós também vivemos e sentimos, não só por nós, porque quando que Kelso começou a montar Mato Grosso Meu Sertão, ou mesmo ir ao quintal, estar com vocês, as pessoas me perguntavam: mas o que o Kelso está fazendo lá? Coreografando o Siriri? O que é isso? É algo muito chato, eu me lembro disso. Muito chato, não. Eles diziam muito bem: vocês têm que vestir no balé clássico, não pode perder o foco. E a batida do Siriri Cururu é algo assim muito forte, madrinha, muito emocionante. Só quem vive, só quem entende. Primeiro foi assim. Eu tive que a necessidade de aprender a tocar por falta de ter homem para tocar. Eu comecei a fazer um desafio para eles. Não é possível, né? Aí eu comecei a ensaiar à noite. E daí que nós fomos partindo para que fundamos o Ribeirinho. Porque antes era só Ioitinho. Depois que eu coloquei os meninos, era muito pequeno, não sabia nada. Aí na hora que eu tocava o tamborim, eu não tocava o ganzá. Aí tinha hora que tinha que tocar o ganzá e não tocava o tamborim. Nossa, era dificuldade demais de falar. Domingas, faz favor, canta então essa toada pra gente. Por então, favor. Eu fazia essa daqui, fala assim: o lugar de moça bonita é aqui, vou tirar o retrato dela. Eu achei interessante e agradei com o modo dela. Na hora da minha saída eu vou levar seu retrato de lembrança, seu retrato de lembrança. Debaixo daquela árvore pararam para descansar, aonde serviu de sombra para esconder Jesus, para esconder Jesus. Tem mais. Várias toadas. Desculpa, Avner, a religiosidade é algo muito forte no São Gonçalo Beira-Rio. Você absorveu isso desde pequeno, né? Fala pra gente um pouquinho. Inclusive tem uma dança que é única e exclusivamente dançada lá no São Gonçalo. Conta um pouco dessa história pra gente, Avner. Nós temos a tradicional dança de São Gonçalo, que na verdade é a única dança que de fato é uma reza, né? Você reza através do gestual da dança. E estamos aqui a gente, né, costuma falar, né, do modo cuiabano de ser, a tiradora, né? A vovó é quem tira, juntamente com o nosso mestre Gico, a reza de São Gonçalo, que é uma coreografia, é uma dança
que aproximadamente com todo o seu ritual religioso católico, né, e representatividades, dura por volta de 2 horas. Nossa. Então as pessoas que são promesseiras, né, que vão fazer algum pedido para São Gonçalo, ou que vão agradecer alguma graça estendida, elas Simbologia esperam a data, né, do 10 de janeiro para dançar para São Gonçalo. E isso é algo que marca, né, todo uma história colonial de São Gonçalo Beira-Rio, porque o São Gonçalo é um santo oriundo de Portugal, né, então com o processo de colonização, quando os bandeirantes vieram pelo nosso território, né, que eu falo que era um território bororo, eles trouxeram essa devoção por São Gonçalo. E aí nós temos o Antônio Pires de Campos, né, que foi o primeiro bandeirante que aportou naquela região de São Gonçalo, que veio com seu filho, né, e ele era devoto de São Gonçalo. E aí, tempos depois, já adulto, o filho dele, chamado Manuel Bicudo, veio para aquela mesma região que batizou a nossa localidade ali de São Gonçalo Velho, né, e por conta dessa devoção do pai dele. E essa dança, ela vem de uma transformação, né, de todo esse processo também de miscigenação. Não, logicamente, toda a representação da dança é original, mas a gente traz os elementos que compõem as nossas apresentações, os nossos espetáculos. Mantém a tradição. Vai para fora do Brasil que a gente vai. Mantém nunca a deixa tradição. de fazer São Gonçalo. E nós temos conhecimento de todas as turnês, de todas as premiações, vivemos junto, né? Inúmeras vezes nas viagens a gente consegue manter um contato, né? Através de WhatsApp. E sentimos toda a energia, porque a gente sente o tanto, Avner, que toca vidas. Entende? Como ela se emociona com aquele dia a dia, com tudo que ela está vivendo com os jovens, com vocês, a preocupação da sua responsabilidade dentro do movimento. Ela passa isso para a gente. Às vezes a gente se fala 2 horas da manhã, né? Por causa dos fusos horários. E eu acho que é isso que faz de vocês o que vocês são. Porque ela é autêntica, ela é uma pessoa simples. Entende? Que vocês estão lá sendo premiados, né? Reconhecidos, e ela está falando comigo, uma amiga, e passando todo o sentimento que eu trago na memória. Entende? Que isso fica muito forte dentro de mim. Eu fico muito feliz. Eu me sinto junto com vocês, entende? Aí no dia seguinte eu falo pro Kel, amor, olha, Domingues mandou uma mensagem, escuta aqui, amor. Então eu penso que isso é da simplicidade cuiabana, né? Eu penso que essa simplicidade, esse amor, essa tradição é o que vai manter o Flor Ribeirinha sempre. Vou contar uma historinha para você bem rapidão. Conta. Eu tenho um lugar que eu vou lá, que são dos idosos. Inclusive, meu aniversário este ano, né, eu pedi, eles queriam que eu fizesse lá. Aqui no bairro Poção, lá chama Baile dos Amigos, do seu Gabriel. Então, eu sou tão querida, mas tão querida lá, que se precisa de ver como que eles são. No dia do meu aniversário, eu tinha mais de 400 pessoas. Que lindo. Junto com o Paulo. Então, lá é sagrado. Todos os aniversários que tem, tá aí no meu zap. Tá lá Domingas Flores. Me chamam mais de Flor Ribeirinha do que meu nome. Eles só me chamam de Flor. Você é a Flor Ribeirinha. Então, se você vê o Paulo falar, na hora que ele vai cantar, você vai ao tecladista, o Vivaldo Andrade, ele me chama para cantar com ele. Aí, quando o Ju Baiano entra para cantar, ele me chama também. Eu quero Flor. Aí, Luciano Teclas também me chama para cantar. Aí o Paulo, ele canta também. Aí ele vai fazer a cerimônia. Aí ele fala assim, gente, esta nossa Flor Ribeirinha é demais. Aí ele vai fazendo aquele elogio, que tem hora eu fico até com vergonha. Olha, que mulher abençoada de Deus. O povo vai para mim. Abençoada. Espia aqui o nível que esta mulher tem, o potencial que ela tem. Olha a simplicidade, ela aqui com a gente. Se ela fosse outro, jamais ela teria aqui com nós. Exatamente. Jamais, olha, o patamar desta mulher, do Flor Ribeirinha, aonde que ela queria, ou fosse outra pessoa que queria estar aqui junto com a gente, aqui cantando para nós, alegrando o nosso aqui ambiente.
Aí as mulheradas, os homens, tudo vem bater palma. Aí quando vai minha vez de cantar, que eu faço rasqueado, se eu canto, eu tenho 2 músicas do Flor que canta. Se eu não cantar essa música do Flor, eles não tá bom. Eles vão lá, sair lá, vem tudo em cima de mim. Canta da Flor de Beirinha. Flor de Beirinha, dançou nossa cultura popular. Juntou a voz de um moço e a viola de coxa, o repique do gazar. Olha a bota, vem todo mundo que está sentado lá, todo mundo aí para frente para dançar. Ninguém fica parado. Porque eles amam a gente. Eles querem. Domingo eu saí, as crianças não teve ensaio, também eu saí escondido lá de casa. Pego o Uber e toro. Amanhã eu já tenho outro, porque aí sábado, domingo eu não vou poder ir. Amanhã eu tenho que confortar eles, né? Aí eu vou viajar, eu ficar um mês, já tenho que chorar no desde agora. Ligo no zap meu, eu estou estendendo da Labu chorando para mim, porque como que eu vou ficar sem eu um mês? Então, esse é um carinho. A gente vê o respeito que as pessoas têm por a gente. Né? Olha só. Certo. Você sai torando Cuiabá, você sai torando o mundo. Conta para nós, Ávia, em que momento que você, dentro dessa construção toda de imagem e de um grupo que eu conheci lá atrás, começou a conquistar prêmios aqui locais, prêmios nacionais, e sim, e daí começou a se destacar internacionalmente. Que momento que você sentiu que poderia cruzar essa ponte e fazer essas ligações todas em rede? Eu tô arrepiado com sua pergunta, Kels, porque tem muito a ver com vocês. 2012, perdão, apareceu para nós, assim, uma ideia de participarmos do Festival de Joinville, Festival de Dança de Joinville. Veio isso para nós, né? E nós, perante toda essa trajetória, né, do preconceito, das dificuldades, nós falamos, não, se a gente sofre isso, tem dificuldade aqui no estado com essa questão de reconhecimento, imagine em Joinville, em que é a única cidade do Brasil e talvez do mundo para além, né, que tem o Bolshoi, que respira dança. Como eles vão enxergar a gente, o Siriri? Né? Nós, assim, somos aqui da comunidade, sabe aquele olhar, né, de dentro, assim, que nós não temos essa capacidade. E aí, não, mas vamos, né? O não a gente já Claro. tem. Em 2012 nós nos inscrevemos, assim, com toda simplicidade, falta de conhecimento técnico para produção de vídeo, e nossas coreografias foram todas reprovadas no Festival de Joinville. Mas aí no ano seguinte, mas o que foi interessante? Que nós tivemos um feedback sobre os vídeos. Olha, a proposta de vocês é muito interessante, é algo diferente, que com certeza né, engrandeceria o festival, mas vocês precisam, né, ir para um outro direcionamento. Mostrou um caminho. E aí Olha nós só. pegamos aquilo, né, as críticas construtivas daquele processo seletivo, Que incrível. e nos preparamos um pouco mais. E em 2013 nós inscrevemos 3 coreografias, que englobavam o Boi à Serra, a gente chamou de Siriri Cuiabano, que foi um poporri de várias músicas que compunham em 5 minutos, e tinha também um rasqueado, né? E as 3 foram aprovadas. O Siriri para o palco competitivo e as outras para o palco aberto, né? Feira do Olha Sapatilha e só, tudo sim. mais. Que bacana. Aí tá, beleza. Aí fomos aprovados. Aquela festa, né? Ai meu Deus, isso aí agora. Como que a gente vai, né? A gente tá aprovado, mas e aí? A estrutura, né? Claro. A estrutura para ir até lá, Claro. hospedagem, alimentação. Não é nada barato. Não é nada. E a gente saiu, fala agora, torando, né? Por aí. Nós saímos, outro termo que eu vou falar bastante, campeando. Nós saímos campeando por aí. Vai no poder Sempre, público, né? vai nos Sempre. amigos, vende, Sempre. faz peixada, faz eventos, e enfim. Então, o pouco recurso que nós conseguimos, nós nos organizamos com um ônibus, alugamos uma casa com 30 integrantes do Floribinha dentro dessa casa, que nós tivemos a sorte que essa casa ela era muito próximo de um mercado, então a gente já fazia compra. Era, assim, era algo muito... Sempre foi, né? Muito coletivo, né? Claro. Muito cooperativo todo esse Claro. trabalho. Enfim,
E o ônibus que nós conseguimos, ele mais escragava do que andava, né? Gente, conhece essa história. Aí a gente apelidou o ônibus de baleia branca. Era um ônibus branco, assim, eu acho que não tinha nem a marca. Não dava nem pra saber de qual que era a concessionária daquele ônibus. E ele supostamente tinha... Kelson, ele supostamente tinha um supostamente tinha um ar-condicionado que Não funcionava? mais molhava todo mundo do que... Enfim, foi Olhava de assim. tudinho. Foi na força da fé, poder né, por lembrar São isso. Gonçalo Exato, e Deus, São Gonçalo. que nós conseguimos chegar em Joinville. Quando chegamos em Joinville, nos acomodamos e fomos para nossa primeira apresentação no shopping, palco aberto. E nós, assim, assistindo, né, principalmente as apresentações de balé, sabe, tudo muito, muito lindas, assim, muito técnicas, né. E aí a nossa galera do grupo tava assim, né, com medo, né. Claro. Aí eu vi um Tinha. dançarino chorando, assim, ansioso, porque a gente nunca tinha vivido esses muros além, né, para além do nosso território mato-grossense dessa forma, principalmente num contexto competitivo. E aí chegou a nossa vez de se apresentar. E era a coreografia do Siriri, né? Então aquelas batidas dos pés, das palmas, a energia, aquela alegria, as saias, os chapéus. Foi assim, ovacionado, né? O Flor Ribeirinho foi ovacionado ali, né? Nós com 10 casais, aquela coisa que chamou bastante atenção, muito forte. E foi um diferencial até referente às outras apresentações que estavam ali. E o público levantou aquilo. Foi o nosso... Eu falo que foi o despertar espiritual ali, para essa trajetória hoje. Porque nós estávamos num sentimento de medo, né? De ser vaiados ou de sabe, olharem pra gente com aqueles mesmos olhos que a gente já tem enfrentado, até mais pior do que tudo isso. Mas Kelson e Marcia, o nosso objetivo ali no Festival de Joinville não era a competitividade. Claro. Era falar assim, que em Mato Grosso, Cuiabá, existe uma manifestação cultural e lá, em danças populares, nós teríamos essa oportunidade de mostrar essa Com cultura. certeza, com certeza. Então, nosso objetivo era atingir um público maior que não é possível. Claro, o maior festival de dança do mundo. Então, nós saímos de lá, assim, conhecemos, como eu sempre digo no Flor Ribeirinho, uma porta foi abrindo outra, foi Com abrindo outra. certeza. Então, do Festival de Joinville, nós conhecemos produtores culturais que faziam festival de folclore no Ceará. Aí, no ano seguinte, nós fomos para o Festival Internacional de Folclore do Ceará, conhecemos grupos fantásticos. E aí foi vindo toda essa trajetória. Então, assim, por que eu falo do Festival de Joinville? Porque ali foi o momento em que nós falamos, não, gente, se aqui em Joinville as pessoas estão olhando, não, a gente precisa interiorizar isso e falar, não, Mato Grosso. Nós Foi precisamos valorizar. despertar, né? Então, a partir desse contexto, a gente começou a se encorajar e arriscar outros caminhos. Sim. Né? Surgiu um edital de chamamento para grupos para representar o Brasil na França no ano seguinte. Vamos fazer. Claro. E em meio a 400 inscrições, um grupo Flor Ribeirinho. Nossa primeira turnê na França. Que maravilha. E que só Deus sabe também como que a gente foi parar na França. Olha, nessa hora é que eu falo que é importantíssimo o apoio e o patrocínio Sim. de empresas sérias, Sim. como nós. Felizmente temos aqui, nós temos o apoio da Venezia Móveis, o apoio do Instituto Canopus e do Estúdio 202, que cuida dos cabelos e da maquiagem, da minha parte preferida. Das unhas. Olha. E Minha madrinha vai levar você lá. Com certeza. você também, Agnes, você tá com um penteado diferente. E interessante que o barbeiro do Estúdio 202, que eu conheci ontem, eu não Que conhecia. fica aqui no Goiabeira Shopping, hein, pessoal? Que acolhe a gente com o maior carinho. Exatamente. Eu vi um cabelo muito bem cortado e comecei a indagar. A história dele é de Joinville. Ele é natural de Joinville. Então, ele está aqui, Cuiabá, junto com a gente, no Goiabeiras, no Estúdio 202, e enfim. Eu sinto, às vezes, Cuiabá, que a gente é uma grande família, né? Se você for se comunicando, você vai encontrando pessoas incríveis que vêm de fora. E olha lá, estão me chamando a atenção. Olha lá, meu produtor. Eu me emociono e vou afastando. Vem pessoas de fora e assim, nós recebemos
Eu tenho cidadania mato-grossense e cuiabana, madrinha. Kels também. Sou toda metida. E a gente recebe as pessoas de fora como se fossem nossas, né? E vamos nos tornando uma grande família. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta que cabe ao Kelso, mas eu vou fazer direto para o Avner. Avner, a gente conhece a questão econômica, política e cultural do nosso Estado, né? Então, eu gostaria de entender um pouquinho, porque você é um artista. Eu lembro muito bem daquele menino, hoje um lindo jovem, e tem que cantar, tem que dançar, tem que dirigir, tem que coreografar, mas e a manutenção de tudo isso, que é o que me preocupa? Sim. Bom, tudo isso é um processo, né, ao longo de todos esses 31 anos de história. O Flor Ribeirinho, ele nasce nessa concepção de vovó, né, com toda essa história que nós já narramos aqui, como um grupo de Siriri, em 1993, né, mais especificamente no dia 27 de julho. E assim, seja para produzir um figurino nesse período, seja, tudo isso requer custo, né? Muito. E, por vezes, nós nos deparávamos com essa dificuldade financeira de manutenção, principalmente de vovó naquele momento, naquele período, né? Ao longo do tempo foram surgindo editais, né, de incentivo à cultura no estado ou no município. E, naturalmente, né, vovó também recebeu alguns auxílios na época, que ela, de fato, tinha também, da forma dela, essa gestão do Flor Ribeirinha, mais administrativamente falando, Claro. De entender que nós precisávamos nos organizar, né, burocraticamente, Claro. administrativamente. Claro. E aí surge o Festival de Siriri, né, com a idealização dela e de outros mestres, né? O Flor Ribeirinha já tinha essa história também já em São Gonçalo. E aí nós, em 2009, nós nos tornamos uma associação cultural, né? Hoje a gente fala uma organização social do terceiro setor. Claro. Nossa. E aí, a partir disso, né, nós começamos a entender que, né, nós somos sim movidos por amor, somos sim movidos por sonhos, Claro. mas se nós não tivermos oportunidade de recursos, nós não conseguimos materializar nada disso. Com certeza. E aí é nesse sentido que nós começamos a buscar outros tipos de oportunidades para além do artístico, né? Que Claro. aí, enquanto uma associação, pensar, precisamos dos ensaios, precisamos valorizar esses profissionais que estão aqui dentro, que se formam aqui dentro, como que nós vamos ensinar isso para uma futura geração, enfim. Então, tudo que nasce hoje diante dos projetos Flor Ribeirinha, nasce organicamente com o trabalho de vovó e também meu enquanto voluntários de todo esse processo. Por quê? Por exemplo, hoje no Semente Ribeirinha, que é um projeto que nós... das crianças, né? Que é um projeto social que nós realizamos com as crianças. Eu fui o primeiro professor voluntário, né? Então, eu dava aula sozinho ali para 50, 60 crianças ao longo de 2, 3 anos. E aqueles dançarinos, aquelas pessoas que estavam dentro do Flor Ribeirinha foram tendo esse processo formativo e hoje são professores no Sementinha, que já se tornaram coreógrafos, e hoje tem Sementinha que já são dançarinos, e aí essa escola, né, de formação de cultura popular, direta e indiretamente, ela vai se consolidando. Bom, mas diante desse percurso enquanto associação, a gente foi entendendo que existem editais, existem leis de incentivo, existem algumas oportunidades que podem fortalecer esses sonhos. Mas mesmo assim, mesmo entendendo um pouquinho disso, a gente sabe que é um percurso complexo. Por quê? Envolve um convencimento, quando se trata do poder público, você idealizar um projeto, apresentar esse projeto, né? Aí entra governo, seja municipal, estadual, até mesmo federal, você sempre tem que estar ali mostrando o seu trabalho, falando da sua história, exatamente, né? Você tem que sempre ficar voltando a fita. Muito isso. E para além dos editais, né? E atualmente nós começamos a nos organizar um pouco mais. Porque antes, assim como Vovó Domingas, que abraçava tudo, eu também abraçava tudo. Eu era dançarino, me tornei coreógrafo, produtor cultural, tudo que você imaginar. E aí, assim... Carregador de cabide. Tudo. Desenhava figurinha. Figurinista, Mas aí a gente começou a entender que
que, assim, é interessante, mas se todo o nosso trabalho ele é feito, sempre foi feito, né, com como é a própria cultura popular nesse senso de coletividade, a gente precisava fortalecer isso. Então, hoje o Flor Ribeirinha, como uma organização social, ele parte para uma gestão colaborativa, né? Hoje vovó foi a presidente fundadora e hoje eu sou atual presidente do Flor Ribeirinha. Mas junto com a diretoria da associação, nós temos vários grupos de lideranças. Então, hoje nós temos lideranças da dança, lideranças da música, lideranças da produção. Aí vem núcleo administrativo, que envolve o setor jurídico, que envolve o setor financeiro, né? E com essas ideias, com essa organização, nós vamos buscando apoios, né, da iniciativa privada e também do poder público através de projetos. E assim, hoje nós, ainda com algumas questões de aprendizagem, a gente tem conseguido captar Já alguns recursos para... chegaram na Lei Rouanet ou, por enquanto, são incentivos municipais e estaduais? Nós chegamos recentemente na Lei Rouanet, né? Eu acho importante. Nós chegamos recentemente com um espetáculo Bem Savó, que foi lançado o ano passado, porque foi um espetáculo que, né, só de falar, né, da história dela, a gente já consegue imaginar o impacto disso tudo. Sim. E era algo que a gente trabalhou durante 2 anos para lançar, mas com muita dificuldade de produção. E quando lançou foi um sucesso assim que nós não esperávamos, porque nós estávamos em viagem para a Rússia, né, para um evento, e ao mesmo tempo a gente lançou os ingressos. Esgotou 2 sessões em menos de 5 horas só que a gente achou que era problema no sistema. A gente achou que era problema no sistema. E aí aconteceu o evento, aconteceu o espetáculo e foi um sucesso, lotou de público, só que a gente não conseguia agregar mais pessoas em 2 dias somente lá no quintal. Nós transformamos o quintal, que é no Teatro Céu Aberto. Nós fomos assistir. Nós fomos no segundo dia. Fila. E aí nós ficamos naquela... Gente, a gente precisa reapresentar isso, né? A gente precisa reapresentar isso. Foi através desse sentimento que nós vamos inserir esse espetáculo, né, na lei de incentivo. E agora a gente está nessa fase de captação de recursos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Como que vocês... o que vocês pensam da arte e da cultura hoje no Brasil e aqui no Mato Grosso? E o que é a cultura para você, Avner, e o que é a cultura para você, Domingas? Para mim, a cultura é a alma do povo, principalmente Mais nós. perto do microfone. A cultura, para mim, é a alma do povo, é uma essência muito importante na vida de um ser humano, porque um povo sem cultura não existe. E nós temos que ter cultura e preservar ela como ela tem que ser feita. E quero fazer um pedido assim, que sempre que as nossas autoridades competentes abrem as portas para a nossa cultura, não só fala só do Cururu e Siriri, mas pela cultura popular do nosso estado, que é muito assim, olhado com muito mar olhado, que tem que ter mais um pouco de carinho, mais um pouco de respeito. Que mais atenção. Ajuda sim, não vou reclamar não. Nossos governantes, principalmente nosso governo, ele até ajuda a gente bastante, mas eu tenho assim que os próximos que entrarem, né, que sempre olhem com bons olhares e que se dedica mais pela nossa cultura. Porque, para mim, eu estou com 71 anos, vivida, viajada bastante, vou para fora do Brasil e vejo lá fora como que outros grupos, outros países chegam. É muito bem organizado, eles têm seu voo próprio. Chega com a comissão maravilhosa, todo mundo bonito, bem arrumado, com pessoas do seu país acompanhando. Nós nunca teve essa oportunidade de um representante do nosso estado, dos nossos governos, junto com o Flor Ribeirinha, que o Flor representa a nossa cultura, a nossa essência cuiabana, mato-grossense e brasileira. Então eu acho assim como um dever, como uma obrigação, igual eu brigo. E sala de aula tem que ser uma meta, como prova para o aluno aprender. Que tem muitos professores que não sabem nem o que é cururu, siriri, rasqueado cuiabano. Eu peço isso muito, encarecidamente, porque eu estou deixando um legado para meu São Gonçalo, para meus filhos, para meus netos, e para Cuiabá e para Mato Grosso. Quando eu partir deste mundo aqui, eu tenho certeza
porque deixei um legado muito, mas muito bem feito, bem aplicado para o povo dar continuidade à nossa cultura, não deixar morrer a nossa cultura cuiabana. Verdade. Eu também estendo Muito bem. isso, Domingas, para a iniciativa privada. Né, Isso, Avner? É importante que eles voltem seus olhos é, para a cultura popular, isso. mas para outros estilos As também, outros artes, segmentos, outras artes, né? Eu Isso. gostaria que o Avner colocasse quem são os parceiros. Eu acho importante você citar os parceiros do Flor Ribeirinho. Isso. Eu vou- Avner. Vou tentar conectar até os parceiros na pergunta do Kelson. Mas assim, vamos lá. Cultura, para mim, eu vou trazer um pouquinho de um antropólogo que eu sou assim, fã, né, do processo de pesquisa dele, que é o Geertz. Né? E o Geertz vai falar assim, que cultura é uma teia de significados. E trazendo essa teia de significados, né, para aquilo que eu me enxergo como ser humano, né, de toda essa vivência, esse saber herdado em São Gonçalo Beira-Rio e através do meu contato direto com o Vovó Domingas, a cultura é ela que move o mundo. Concordo É ela plenamente. que nos institui de fato como numa perspectiva de humanidade, né? A cultura ela vai nos aproximar, como também nos distanciar, se nós não soubermos dar valor a isso. E eu acredito numa cultura que ela nem chamaria um conceito de cultura, mas sim de culturas, né? E principalmente por dizer de qual país nós fazemos parte, que é o Brasil, que também poderia se chamar Brasis. Assim Com como certeza. cultura poderia ser chamada de culturas. Com certeza. Isso é para o Né? futuro podcast. Aí um tema para o futuro podcast. Porque nós temos na nossa alma, na nossa identidade, essa ideia plural, né? Essa ideia de identidade brasileira que se constitui nas diferenças, né? Então, Muito se nós, enquanto cuiabanos, matogrossenses e brasileiros, entendermos essa diversidade e nos respeitarmos nas diferenças, desculpa os outros países, mas não há nenhum como nós Não consigo. nessa diversidade. E se a gente se valorizar nesse sentido, é uma potência inalcançável. Muito grande. Então, para mim, cultura é isso, né? E abraça tudo isso. E no sentido, né, da cultura no nosso país, vou fazendo todo esse parâmetro com a história do Flor Ribeirinha, Sim. e com a minha história também, eu acredito em muitos avanços, né? Para aquele grupo folclórico que estava ali numa comunidade, que sofria preconceito, que as pessoas que faziam parte fora da comunidade tinham vergonha de falar que dançavam, com medo, né, na escola ou no trabalho, de falar, você dança siriri? Nossa, você dança siriri? Sabe, com aquele olhar pejorativo. Hoje não. Hoje tem o pertencimento. Brilho nos olhos. Hoje tem o brilho nos olhos daqueles que fazem parte do Flor Ribeirinho, até mesmo de outros grupos falarem, olha, eu danço siriri, eu danço no Flor Ribeirinha, eu conheço Dona Domingas, né? Eu estou lá no quintal, já fui em São Gonçalo Beira-Rio. Então, um dos legados, né, que a vovó está falando aqui, que parte da iniciativa e da coragem dela e que permeia o trabalho do Flor Ribeirinha, se chama pertencimento. Com certeza. Para mim, a palavra-chave de tudo isso não são os títulos, desculpa aqui, Com certeza. porque não era algo que a gente também Com certeza. acreditava, mas Uhum. assim, não são nem os títulos dos festivais internacionais. São consequência, mas Claro, pra eu mim, entendo é perfeitamente. chegar no nosso quintal num sábado de manhã, ter 150 crianças lá para as nossas atividades, para dançar, para conhecer os instrumentos, para vivenciar todo aquele saber, e que durante a semana elas ficam o tempo todo atazanando os pais, Perguntando se já chegou o perguntando dia, se já né? chegou o sábado. Eu entendo. Então, assim, olha isso, olha a diferença, né, dessa concepção de pertencimento. Claro. E no que diz respeito ao incentivo, né, pensando o poder público, pensando inicialmente a Lei Rouanet, Mato Grosso, quando se falava em Lei Rouanet, era uma situação assim que ninguém fala, Mato Nossa. Grosso ninguém apoia a Rouanet, né? Não só. tem empresas que vão incentivar projetos, né, através do incentivo fiscal, não existe aqui, Claro. né? Hoje já temos uma realidade diferente. Não é a ideal ainda,
em comparação a outros, Claro. outros estados, né? Pegar São Paulo, 70% da Rouanet, São Paulo. Claro. Pega Rio de Janeiro, 14%. Lógico, eles já estão ali há muito tempo. Mas olha para Mato Grosso, olha essa diversidade de segmentos da cultura, né? Da própria classe artística trabalhadora. E nessa ideia do poder público, a gente tem sentido também que houve alguns avanços, né, da democratização e da descentralização do recurso, com as aberturas dos editais, né, essas leis que estão surgindo agora, como a Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, tem oportunizado muita gente, né, muitos produtores culturais, que até então nem sabiam escrever um projeto. Eu falo pelo próprio segmento que eu faço parte, que é a cultura Com popular, certeza, né? Com certeza. As pessoas têm dificuldade de acessar o recurso. Então, Claro. se a gente buscar cada vez mais nos capacitar para acessar esses recursos vão chegar e a cultura vai se fortalecer cada vez mais. E as empresas, também para nós é um marco, né? A gente conseguir chegar Uma numa conquista. empresa, né? É uma grande conquista. Só que assim, não adianta a gente só reclamar, né? Eu acho que um diferencial do trabalho do Flor Ribeirinha foi esse. A gente sempre percebeu as dificuldades, né? A gente está falando de preconceito, a gente está falando de várias situações aqui, que é a Maria Ercília. Vocês foram superando todas. Mas né? nós não ficamos pautados no vitimismo das Com dificuldades. certeza. Nós pegamos as dificuldades, pensamos sobre elas e Transformar. conversamos em que sentido? Qual vai ser o caminho para superar isso? Qual vai ser a estratégia para o jovem que não valoriza a cultura popular na própria comunidade? Qual vai ser a estratégia de implementar isso, de repente, na escola? Qual vai ser a estratégia de falar isso dentro da universidade, onde se formam professores na educação física, porque a dança é um dos conteúdos da educação física, nas artes, e assim vai. Né? A gente olha para as outras modalidades da cultura, a gente olha para os outros fazedores de cultura nesse sentido de agregar, de unir forças, para que a gente consiga alcançar um objetivo. E para fechar esse olhar, né, das empresas para o nosso trabalho, a gente começa agradecendo o Goiabeira Shopping, né, que é apoiador desse incrível podcast. Eu amo vocês, viu? Nós também E amamos. que nós, assim, tivemos a maior alegria em estar com o Goiabeira Shopping nesse sentido de que nós estamos unidos pela tradição, né? Se for pensar em tradição, o shopping que carrega isso na identidade, né, é o Goiabeira Shopping. E que representa muito do nosso povo, assim como o Flor Ribeirinha. E hoje também nós temos o Malay Manso Resort, Olha que bacana. a Bodytech Goiabeiras, que também. também está Daniel. presente, né? Um abraço para o Daniel. A Bioóleo, a Bravos Indoor, que é uma academia de bike indoor. Então, todos os nossos dançarinos têm bolsas na Bravos, assim, isso potencializa o nosso desenvolvimento físico, porque, né, da Energisa, né? Energisa. E essas são as mantenedoras hoje do Que nosso trabalho. outras venham, Que sejam outras venham. bem-vindas, Isso. porque afinal de contas é o Flor Ribeirinha. Isso. Como eu disse, a gente ficaria horas conversando aqui, mas infelizmente a gente vai ter que parar. Vai ter que encerrar por hoje. Por porque hoje, eu vou mas voltar. vocês já, depois que vocês voltarem dessa turnê que vocês vão fazer agora, que vocês vão dizer para onde vocês vão, vocês já estão comprometidos em voltar aqui, tá bom? Tá bom. Tá se tudo. Deus Pra Pra quiser. gente contar todas as histórias, com certeza. os ônibus brancos que vocês vão pegar pela Europa. Nossa, olha quem... Vocês vão pra onde agora, gente? Nós vamos para Bélgica e para França. São 3 festivais que nós iremos participar. Na Bélgica é o de Saint-Guilain, na França é o de Saint-Malo e Reims, que são festivais que agregam em torno de 30 países. Né? E nós estamos indo representar a nossa cultura brasileira e Mato Grossense. Poxa, que lindo, né? Obrigada. Olha só. Olha. Encerrarmos aqui, temos uma lembrancinha para vocês dois. Olha! Primeiro pra Coisa vovozinha. linda. Obrigada, Deus abençoe.
Obrigado. Depois pro tiozinho, Olha, Avner. gente, vocês não sabem. Eu sou o louco da caneca. Tem duas coisas que eu sou apaixonado, é caneca e crachá. Eu coleciono crachá e caneca. Eu já estava aqui namorando essa. Assim. Obrigado. Obrigada. Gente, obrigado a vocês, tá? Nós que agradecemos. Deus abençoe vocês nessa turnê, no trabalho, continue sempre representando e agradecendo nossa cultura. E a gente está aqui, Amém. tá bom? Sempre. Nós No também que vocês queremos precisarem, agradecer. estamos aqui. Nosso. E Nós estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram, @culturalcast, com 2 L's. patrocínio Goiabeiras Shopping, Estúdio 202 e aquela loja que você ama, amor, Veneza Móveis. Beleza Móveis, que decorou todo o nosso ambiente, um projeto de Ana Elise Pereira. Por coincidência, nossa filha. E sabe agora que eu lembrei de uma coisa? Está faltando uma peça sua aqui, né, madrinha? A senhora, por favor, está íntima. Vai vir uma